Está aberta mais uma sessão dos Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, que hoje querem falar daquilo que estamos a fazer aqui. Querem falar de rádio ou da rádio para desenjoar um bocadinho da atualidade internacional que inquieta, a nacional também. E falamos dos 100 anos, uma centena de anos de rádio em Portugal. Uma efeméride que ninguém ligou nenhuma, mas nós aqui nos Radicais não deixamos passar em claro. A dia 1 de março de 1925 nascia a primeira rádio em Portugal, de seu nome CT1AA, de Abílio Nunes dos Santos. 2 anos antes nascia a SPA-TSF, e não é a Sociedade Portuguesa de Autores, mas sim Sociedade Portuguesa de Amadores da Telefonia Sem Fio. Esta rádio, aqui, esta Antena 1, da qual vos falamos, faz este ano 90, porque nasceu em 1935, 4 de agosto. Vamos falar hoje de como a rádio foi influenciando a vida toda, a vida política, as suas estrelas, nos anos 20, 30, 40, 50. Jaime, além dos radicais que mudaram a sua vida para sempre, Radicais Livres, que já existem há 10 anos, este ano, este programa faz 10 anos. É, sim senhor, que foi, são de 2015, estamos em 2025, é fazer as contas, como dizia o outro. Jaime, como é que a rádio entra na sua vida? Entra com muita força, porque eu sou um filho da rádio, quase. Eu sou, ao contrário de vocês, que são muito mais novos, eu sou anterior à televisão, quer dizer, eu nos anos 50, eu nasci em 46, nos anos 50, a rádio era uma coisa importantíssima. À noite, lembro-me perfeitamente de ouvir à noite os folhetins da emissora nacional, que eram normalmente adaptações de clássicos. Eu lembro, por exemplo, olha, o Eurico Presbítero, que era com uma voz... Alexandre Herculano. De Alexandre Herculano. Mas vinha uma voz lá do além, quase. Locutor, era hoje Eurico o Presbítero. Bom, depois eram quase que me tinha medo. Eram muitos romances, por exemplo, daqueles autores clássicos, Walter Scott, do Dickens, e normalmente os atores eram bons, eram atores de teatro que liam o Fernando Corrado Ribeiro, aliás, ele tem um livro muito importante sobre a estética do teatro radiofónico. E depois havia os programas mais divertidos, por exemplo, havia o Igrejas Queiro, que tinha... como é que se chama? Companheiros da Alegria. Os Companheiros da Alegria, exatamente, que eram os Companheiros da Alegria, de terra em terra, cantando vão. Era um programa também divertido. Havia Diálogos de Domingo, de Olavo Dessa Leal, que era dele e da irmã, da Maria Helena Dessa Leal, que eu ainda cheguei a conhecer. E no Porto... Ainda cheguei a conhecer na rádio comercial. Havia, quer dizer, a rádio era uma coisa importantíssima no nosso dia-a-dia, quer dizer, o nosso dia-a-dia, que era sobretudo à noite, que se ouvia a rádio durante o dia, e estava agora na escola. Agora é amanhã. Pedro, como é que a rádio entra na tua vida? Eu sei uma parte. Aliás, há uma parte que nós coincidimos nessa rádio. É verdade. Em 86, na Telefonia de Lisboa. A rádio entra... A primeira prenda, digamos, com ar de adulto que eu recebi, tinha para aí... Sim, tinha 6 ou 7 anos, que foi o meu pai que me ofereceu um rádio de pilhas pequenino, com um auscultadorzinho, para eu ouvir, porque eu gostava imenso de música e passava a vida agarrado ao rádio grande de casa, e a querer ouvir coisas que o meu pai não tinha particular interesse. O quê? Rock and Stock e som da frente? Não, muito antes disso. Então, foi em 71, 72, portanto, muito antes disso. Mas eu estava sempre a sintonizar as coisas de música. Apareceu a Rádio FM já com algum desenvolvimento. Eu tinha, nessa altura, 6, 7 anos, portanto, mas também não havia coisas muito complicadas. Pronto, mas ele queria ouvir os programas mais noticiosos e mais coisas desse género, e eu adorava ouvir as outras coisas. E ele então percebeu que eu tinha um certo fascínio por aquilo. Era um rádio muito grande, da Philips, com um olho com válvulas, estilo olho verde, não é? E eu, em pequeno, como muitas crianças na altura, achava que dentro da rádio estavam pessoas pequeninas que transmitiam as coisas, e portanto vai esse mistério por trás do alto-falante
haver gente, foi uma coisa que sempre me fascinou e ainda me fascina. E depois acabei por começar a trabalhar na rádio. Aliás, o que eu desejava ser na vida não era nada jornalista e nem nada disso, era ser locutor de futebol. Em miúdo era o que eu queria ser. E nunca aconteceu? Não, até porque não tinha jeito nenhum. Bom. mas acabei por seguir mais o jornalismo escrito que propriamente o da rádio, até porque na rádio pagava-se muito mal também, depois isso também a verdade é essa. Mas na rádio também se escreve muito, vocês pensam que não, mas na rádio escreve-se claro, tudo. E tem uma técnica diferente que as pessoas também não se apercebem, e que exige muito uma formulação de sujeito, predicado, complemento direto, sucessivamente, não é? E o que limita às vezes estilisticamente. E para se fazer bem, como alguns fazem muito bem, uma boa escrita de rádio, olha, o Fernando Alves, por exemplo, é um bom exemplo disso, é de facto... Não é fácil. Não é fácil, não é nada fácil. Fernando Alves, Francisco Sena Santos. Para conseguir esse nível de comunicação e ser literariamente ter ali alguma validade é de facto difícil. Mas pronto, sempre tive uma ligação com a rádio, sempre gostei de rádio e é a coisa que eu mais gosto de fazer, por acaso, continua a ser. O nosso foco é um pouco a rádio como influencia o mundo, não é? Sim, e sim, de sim, facto, ao longo dos tempos, bom, para não falar do 25 de Abril, que sabemos, não é? Mas isso já é nos anos 70, mas antes foram outras coisas. Sim, a rádio é fundamental. Não há dúvida que há ali uma época, por exemplo, sei lá, estou a pensar, Hitler, Mussolini, Stalin, todos esses líderes autoritários e totalitários usam muito a rádio, quer dizer, a rádio é uma... E também nas democracias, o Roosevelt, o Franklin D. Roosevelt, não é? Roosevelt Tem uma espécie de conversas em família, não é? Tinha uma coisa, era as conversas da sala, exato, olha da famosa sala, agora famosa Sala Oval, já tinha sido famosa por outras coisas, mas o Roosevelt tinha essas conversas. Aliás, há histórias muito divertidas dessas conversas. É evidente que ele lia umas coisas que lhe eram preparadas, não é? Uhum. E há uma famosa história, da pessoa que o ghostwriter tinha escrito uma coisa com uma piada e o Roosevelt não tinha lido antes aquilo, portanto estava a ler pela primeira vez. E quando viu essa piada começou-se a rir e não parava de se rir, quer dizer, é uma coisa... Os ataques de riso na rádio é uma confusão. Exatamente. Isto é muito difícil de parar. Portanto, não há dúvida que está ligadíssima, portanto, a toda essa época, quer dizer, aliás, há aquelas teses muito interessantes que dizem, sei lá, que certas figuras, por exemplo, o caso até mais referido é Hitler, que não teria passado na televisão, não é? Quer dizer, que não teria passado na televisão, mas que passava muito bem na rádio, quer dizer, lá está. É que também nessa altura não havia a ideia do jornalista de rádio. O jornalista de rádio só aparece muito mais tarde. Era um apresentador, não havia a tal mediação, não é? Pois. Sim, mas quer dizer, não há dúvida que é uma... que é as pessoas, o mundo, depois há toda uma época, eu lembro perfeitamente da adolescência, que a gente tem certos programas que ouve, porque tem uma música, à noite está a estudar, por exemplo, e está... Tanto a rádio é uma companhia, não há dúvida que é, quer dizer, eu às vezes até, pronto, olha, falando aqui do nosso programa, que eu vejo até porque as pessoas que me falam do programa, por exemplo, é uma coisa completamente transclassista, quer dizer, desde pessoas mais modestas sei lá, estou a pensar, por exemplo, motoristas de táxi, etc., até pessoas da sociedade, aquilo que a gente às vezes chama um bocadinho as dondocas, toda a gente ouve, quer dizer, lá está, pronto, portanto é uma... Não sei. E agora este upgrade, peço desculpa de estar a dizer a palavra em inglês, mas enfim, esta inovação do podcast, que se pode ouvir rádio a qualquer hora. Exatamente. E não há hora, não é? Exatamente. Pois, não, isso tudo, quer dizer, nesse aspecto nós somos, aliás,
acho eu que afogados pelas coisas que... E depois há umas coisas que perdem, não é? Com isso tudo, sei lá, eu tenho a sensação que às vezes que leio menos hoje em dia do que devia ler, do que devia e podia ler. Quer dizer, que mesmo assim ainda leio bastante, mas quer dizer, aquela Por causa coisa... das distrações. Mas lê livros, não é? Está a falar eu leio de livros. livros, claro, eu leio. E o que lê na net? Muitas vezes artigos... Não, eu também lê. quando gosto de uma coisa, ponho em papel. Não gosto quando gosto de um texto ou preciso de um texto, eu normalmente mando imprimi-lo e leio em papel, porque nisso a gente é fatal, que não escapa da nossa geração. Quer dizer, eu faço isso, não consigo ter quer dizer, por exemplo, uma coisa, um texto que me interesse, imprimo, quer dizer, também se for uma coisa gigantesca consulto, mas normalmente gosto de... Agora, lá está, a rádio hoje em dia talvez a gente, não sei, ouve menos porque tem a televisão, não é? Eu na televisão também confesso que só vejo filmes, mas não vejo praticamente mais nada, Mas a rádio hoje também agora está em todos os telemóveis, não é? Toda a rádio de todo o mundo. Exatamente, eu ouço mais rádio. Lá está, quando vou num táxi, aí ouço... E em casa, não? Não, em casa não ouço rádio. Em casa eu vejo filmes na televisão. Quando estou sozinho em casa, que é o que eu estou hoje em dia. Nem de manhã? Não, de manhã venho trabalhar. Certo, está bem, mas enquanto está em casa, tomar um pequeno almoço, etc. Vejo as coisas... As notícias no computador, é isso que eu faço. Logo de manhã é o que eu faço. Há assim uns sites que eu... Pois eu tenho um rádio em quase todas as dependências da casa. Pedro, como é que é? Como é que é, Pedro? Eu ouço quando estou a trabalhar, deixo o rádio ligado e vou ouvindo as notícias e tal, e ouvindo música também. E também ouço podcasts e, sobretudo, procuro música também, via internet, acaba por ser uma espécie de rádio. E toda a vida, em minha casa de infância, a rádio estava ligada o tempo todo, portanto tenho a vida muito ligada à rádio. No carro também ouço, não é? Na condução, e portanto tenho alguns programas favoritos e tal, outros que ouço por não gostando, mas tenho dever que de ofício. Pois, claro, isso também é verdade. Claro também acontece, não é? E portanto, mas sim, sou um consumidor de rádio e acho que a rádio foi salva de facto pelo podcast, estava em declínio. Praticamente as pessoas só ouviam nos transportes de automóvel, não é? Como aliás o Jaime acabou de exemplificar, e hoje em dia com o podcast recuperou audiências e impacto e importância política até, que estava paulatinamente a perder, embora não estivesse longe da morte. Quer dizer, eu lembro-me de sentenças de morte à rádio desde quase que nasci, a partir do momento do aparecimento da televisão. Mas a verdade é que as tecnologias não se substituem, vão mudando às vezes de função e de objetivos, mas não têm sempre alguma utilidade e vão permanecendo. Nos anos a seguir ao boom das rádios locais, as rádios em Portugal tiveram, com a privatização das televisões, tiveram um certo declínio, e uma certa automatização e profissionalização de funcionamento. Apareceu as playlists, apareceram uma série de coisas diferentes que mudaram o cariz da rádio mais antiga que aquela que motiva o nosso programa, mas agora com os podcasts também regressaram de certa maneira programas de autor que muitas rádios já não conseguiam ter, tirando aqui a Antena 1 e as várias rádios públicas, e portanto creio que recuperou uma série de papéis que estava a perder graças ao podcast. Mas e também para te fazer a mesma pergunta que fiz ao Jaime, a evolução, como é que a rádio politicamente foi mexendo com a atualidade? A própria história da rádio portuguesa conta bem isso, e já agora eu gostava de pegar nisso porque há aqui várias coisas que eu não sei se historicamente estão completamente certas, porque por acaso o início, enquanto a história da emissora nacional está bem contada e bem documentada e começa em 1930, não é? 35, não é 30? O decreto que a cria em 1930, depois do funcionamento começa mais tarde. Mas 35. Os primeiros passos da rádio em Portugal, por exemplo, esta história dos 100 anos, de facto, a primeira emissão regular, as primeiras emissões regulares, portanto, em que há um horário, uma programação, são feitas a partir do dia 1 de março de 1925,
por um senhor que era sócio e um dos donos dos grandes armazéns do Chiado, o senhor Abílio Nunes dos Santos Júnior, um grande nacionalista, portanto suponho que gostava muito de Salazar, mas enfim, nesta altura ainda não havia Salazar, em 1924. Ele já tinha feito emissões experimentais, também a partir dos grandes armazéns do Chiado, em 1924, mas depois há uma ameaça de golpe de Estado em maio, e o governo da época manda fechar as rádios todas, não é? E ele, a designação que ele tinha nessa altura era P1A. Eles utilizam as designações dos rádios amadores. Exatamente, porque no início há uma grande confusão entre uma coisa e outra. E por isso é que aparecem estas siglas com estes números, não é? P1A Rádio Lisboa, foi esta primeira, e depois a seguir faz de facto, ele reabre então em outubro, e aí depois continua durante uns anos até ao fecho, a CT1A. A CT1A Rádio Portugal. Exato. Começa a 25 de outubro de 1925. Mas verdadeiramente as primeiras emissões regulares foram antes. Mas, portanto, há logo aqui uma intervenção política em relação às rádios, que começou a aparecer várias rádios amadoras, desde 1914, a primeira é a Rádio Hertz, do Fernando Medeiros, mas ao princípio as pessoas, quer dizer, ouvir rádio era uma aventura, portanto, para já o aparelho em si para receber era caro, não é? As dificuldades de recepção eram absolutamente incríveis, quer dizer, a captação era muito, muito difícil. Havia também a chamada rádio de galena, não é? Que as pessoas ouviam com auscultadores, era uma coisa que não precisava de energia elétrica, mas que a capacidade de captação era menor. Há uma caricatura disso no Pátio das Cantigas, com o Ribeirinho na leitaria, com os auscultadores metidos, a tentar ouvir sim. Como é que ele se chamava? Agora não me lembro, mas era assim, um rádio amador que estava a fazer experiências e começa a contar anedotas do Bocage e aparece um homem muito infeliz que tinha acontecido uma desgraça e o Ribeirinho ria-se às gargalhadas. E há aquele ator que eu acho que era estrangeiro, que chama no Pátio das Cantigas, Dona Rosa, é um que está com... Não Sua é? filha chegou. Era um polaco, uma coisa qualquer que estava a vivia cá. Ou mesmo russo. O russo, pois, era um que vivia cá. É um tipo com os cabelos brancos. Exato. E a gente vê nesse filme, parece que está a fazer uma experiência de... E estas primeiras rádios são desse género. Portanto, é uma pessoa em casa, num quarto, que monta umas coisas, uns aparelhos que vai comprando, uns fios, antenas muito compridas para tentar amplificar o sinal e aumentar a energia. E, portanto, o primeiro profissionalismo a sério é, de facto, com este homem da burguesia, dos armazéns do Chiado, que vai aos Estados Unidos, compra material a sério, que, aliás, depois a emissora nacional vem a comprar a ele, quando a emissora nacional abre, decide fechar a rádio dele, porque diz que o seu papel já não fazia sentido. Não é preciso. Mas, entretanto, antes disso ainda abriu o que veio a ser o Rádio Clube Português, através do Major Botelho Muniz e de outros sócios. Exatamente, que é muito importante na questão da Guerra de Espanha. Que tem um papel muito relevante. Quando é que se vê a intervenção do Estado nisto? É nesta história da ameaça do golpe de Estado. Mal eles sabiam que, de facto, no 25 de Abril depois houve um golpe de Estado feito através da rádio. Uns anos mais tarde. Mas com receio que as rádios fossem utilizadas pelos hipotéticos golpistas, impuseram um silêncio geral, depois autorizaram a reabertura, e em 1930, já depois, aí sim, já com a ditadura, não é? O governo torna a propriedade do Estado toda a radiodifusão e cria o pagamento de taxas, etc. E depois concessiona a alguns privados a possibilidade de fazerem emissões, e depois daí nasce, digamos, uns anos mais tarde, consolida-se, digamos, o núcleo que era a emissora nacional, o Rádio Clube Português e a Rádio Renascença, que no fundo são as três grandes emissoras que têm depois missões políticas, não é? O Jaime no outro dia até mandou divertido, uma coisa que eu já tinha falado aqui e que é irresistível, que é precisamente por causa da guerra de Espanha, um programa que era os 5 minutos de anticomunismo, que era passado quer na Rádio Parede, que era o antecessor do Rádio Clube Português, quer na emissora nacional, em que é uma carta enviada a um membro da União Nacional em que se diz isto, eu vou ler porque é de facto delicioso. A Comissão Executiva da União Nacional, na sequência da sua ação política, resolveu intensificar neste momento a propaganda contra o comunismo através dos microfones da emissora nacional e do Rádio Clube Português. Trata-se de uma série de alocuções de curta duração, não excedendo 5 minutos, chamados os 5 minutos anticomunistas.
realizadas todas as noites, às 22 horas, no Rádio Clube da Parede, Hora e nobre. às 21h30, na emissora nacional, na Rua do Calhas. Tomamos a liberdade de incluir o vosso nome de Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência, como membro das nossas brigadas doutrinadoras, Que maravilha. na lista dos que hão de realizar essas alocuções previamente certos do seu acordo, e por aí fora. A ver. Portanto, as brigadas Eu não- doutrinadoras em ação. fui dessa. Isto é em Mas- 1936. Portanto, é a Guerra de Espanha, não Portanto, é? também é interessante, porque o grande movimento da rádio, aliás, é o ministro Goebbels na Alemanha, em 1933, que ele, aliás, tem um discurso famoso em que ele diz que a rádio é o oitavo poder, quer dizer, Napoleão tinha dito que a imprensa era o sétimo poder, e ele diz, o Goebbels nesse discurso, diz uma coisa muito interessante, ele diz que a rádio no século XX tem o papel que teve a imprensa no século XIX, ou seja, como fazedor de opiniões, de vontades, Sim, etc. E eles fizeram, como que aquilo era tudo alemã, portanto tudo com grande eficácia, criaram uma coisa que era Reichsrundfunkgesellschaft, que era a empresa estatal de rádio, e ao mesmo tempo fizeram uma coisa também que está-se a ver que é um modelo de rádio muito relativamente barato. Que era, portanto, fizeram aquilo que fizeram também para os automóveis, não é? Com o Volkswagen, fizeram também um modelo de rádio que custava, na altura, quer dizer, o equivalente ao que seriam hoje $250, que parece que era bastante mais baixo que os rádios normais, custavam o dobro. E isso foi uma... E de facto fizeram depois aquelas emissões de... Era o Volksempfänger, que era o tal modelo de rádios, e praticamente, no princípio da guerra, 2/3 das famílias alemãs tinham rádios em casa. Aliás, vê-se muito na propaganda alemã da época, uma das coisas que se vê muito, até há quadros, daqueles quadros realistas de propaganda, que é ouvindo o Führer, que é uma família inteirinha, quer dizer, pais, avós, filhos pequenos, muitos, todos loirinhos e não sei o quê, ouvindo o Führer, quer dizer, que era os discursos do Hitler, também eram horas a fio, e que aquela malta ouvia toda, não é? Portanto, isso é E também depois rádio... há as rádios contra o fascismo e contra o nazismo, Sim. e contra a nossa ditadura, que é a BBC, a transmitir para Portugal durante os anos 50 e 60 tem muita influência, a Rádio Moscovo, a Rádio Argel, tudo isso, rádios da oposição. E havia os programas ao contrário, havia um programa aqui na emissora nacional que era Rádio Moscovo não fala a verdade. Chamava-se, era uma espécie de polígrafo das coisas que a Rádio Moscovo dizia, o Rádio Argel e aquelas coisas todas. A rádio foi de facto, por exemplo, durante a Guerra Civil Espanhola, é muito interessante essas emissões, porque depois há uma coisa muito interessante também, do lado nacional, do lado do Franco, havia touradas. Mas E havia relatos de touradas. E havia relatos de touradas, e do lado da Frente Popular eram jogos de futebol, e então faziam, acho que havia, não sei, eu li qualquer coisa no sentido de que, apesar de tudo, essas coisas eram transmitidas para o outro lado, porque era uma espécie de fraternidade, quer dizer, havia uns tipos na zona nacional que queriam saber o que é que se passava nos jogos de futebol, e havia uns que na zona que queriam saber da estourada. Não sei, isto é um bocadinho anedótico. Estou a imaginar como é que será um relato de uma tourada. O touro investe pela direita, o touro... Não sei, pá. Mas podes fazer, pá, quer dizer... Com certeza. A rádio dá para tudo, portanto pode-se O fazer especialista tudo. saberá certamente. Aliás, Olha, a linguagem da tourada também nunca tem uma fiz. riqueza de vocabulário. Claro. É, Então não. Tem um vocabulário lindo, um vocabulário espetacular. Mas é de facto, e aguça a imaginação. De facto, a rádio tem essa Sim, qualidade, porque a gente... nós temos que imaginar Exatamente. o que está a passar, não é? Isso tem essa treina a qualidade. imaginação. Treina a Eu imaginação. lembro-me, por exemplo, é como a leitura de ficção sem bonecos, quer dizer, a gente tem que imaginar as personagens, não é? Embora, portanto, na rádio
E a rádio depois tinha aquelas coisas que eram magníficas, que é, por exemplo, uma porta a abrir, não é? Que eram uns barulhos, depois uns barulhos, uns pingos de água, havia umas coisas fabulosas. Eu ouvi um programa antigo na RTP Arquivos sobre a história da rádio, em que há uma pessoa que, destes primeiros tempos, ainda antes da emissora nacional, que conta um episódio muito giro, que é as telefonistas, na altura os telefones, a pessoa ligava para a telefonista, não é? E a telefonista depois fazia a chamada. Então as telefonistas ligavam para a casa das pessoas que sabiam que tinham rádios e que o som era bom, e pediam para encostar o auscultador do telefone, o microfone do telefone à rádio, para elas ouvirem no PBX da rádio, e assim passavam. Portanto, as dificuldades de transmissão nesta época eram enormes, então havia aqui estas ideias. Troncas, não é? Que se chamava essas telefonistas. Sim. As telefonistas. E eram enormes e muito difíceis de lidar, e geralmente também o Pátio das Cantigas faz essa caricatura também, não é? Portanto, com o António Silva a tentar sintonizar e depois a dizer umas palavras técnicas que não fazem sentido nenhum. Exatamente. Ou supostamente técnicas, não é? E, portanto, de facto, é uma torneira de dar música. Exatamente. O filme é de 42, salvo erro, mas caricatura, de facto, estes primeiros anos da rádio, que depois que a emissão nacional profissionaliza. E há outra coisa muito importante. Havia aqueles grandes, sei lá, o Pedro Moutinho, por exemplo, o Dom João da Câmara, não é? Eram umas vozes que a gente identificava imediatamente, não é? E depois ainda houve outras rádios que sobreviveram até durante, por exemplo, a Rádio Graça em Lisboa. Eu lembro ainda de ouvir a Rádio Graça. Sim, eu lembro-me. E ela foi fundada em 32, não é? Portanto, no fim dos anos 60, eu lembro-me de haver uma quantidade de programas. No Porto também. No Porto havia a Ideal Rádio. Lusitânia. Ideal Rádio. Como é que era? Invicta também, havia uma Invicta, uma rádio Invicta. Sim, havia com aquelas pronúncias portuenses próprias. Também em Coimbra também apareceu relativamente cedo uma rádio. Em Gouveia, portanto, tudo isto depois tinha muito a ver com amadores. E na Guarda, isso foi a primeira rádio pirata, altitude, digamos assim, rádio altitude. Altitude, exatamente. Portanto, mas, digamos, havia entusiastas e, por exemplo, este homem, dos grandes armazéns do Chiado, era de facto um tipo que era apaixonado por tudo o que era tecnologias. Ele, inclusivamente, quando vi no Arquivo Municipal de Lisboa, filmes feitos por ele de família, não é? Portanto, ele tinha o melhor equipamento cinematográfico e filmava quase como um profissional. E, portanto, era um homem que estava sempre a par das últimas novidades e ia aos Estados Unidos comprar coisas. A Rádio Graça, aliás, comprou-lhe o equipamento todo, e a própria emissora nacional, quando ele fechou a rádio dele, também lhe comprou algum. Aliás, um pormenor curioso, ele fechou com 3.600 contos de despesas, ou quase julgo de prejuízo, isto segundo uma declaração do primeiro locutor que ele teve, que é um homem chamado Adriano Lopes Vieira, que depois foi para a emissora nacional, e que na época 3.600 contos era uma enormidade de dinheiro. Bem. E portanto ele estava a suportar isto. Os isto. armazéns do Chiado não deviam pagar a publicidade que era feita. Ele, aliás, ele funda isto nos armazéns do Chiado, mas depois, quando em outubro reabre a rádio, depois lá daquele interregno que foi obrigado a fazer, já abre nos estúdios mais definitivos na António Augusto Aguiar, porque a casa de família era ali no Bairro Azul, e provavelmente ele arranjou ali um sítio para montar a rádio e não misturar com os grandes armazéns do Chiado, que se calhar até trazia alguma complicação lá para os armazéns, dar a rádio de um lado para o outro. Havia muito barulho. Pedro, tu escolheste para esta nossa sessão um registro de Duarte Pacheco. Sim, que é um entusiasta da rádio, é ele, aliás, como Ministro das Obras Públicas, que impulsiona, em 35, que a rádio realmente, a emissão nacional vá para a frente, e sobretudo que depois tenha também a onda curta, que ter que já não temos. Ter um papel que na altura era, sobretudo por causa das colónias, era muito importante para o Estado português. Mas aqui o que vamos ouvir
é um excerto de um programa feito pela Yolanda Ferreira aqui na Antena 1, quando foi dos 80 anos da Rádio Pública, que houve uma série de pequenas rubricas que ela fez sobre a história da rádio, no fundo, e num deles ela põe o primeiro discurso, o discurso de Duarte Pacheco na inauguração da Exposição do Mundo Português, que foi em junho de 1940. E é um exemplo de como o poder político se apercebeu do poder da rádio. Ela intervém a meio da peça a contextualizar esta intervenção do Duarte Pacheco, e é também uma das poucas gravações que existe da voz de Duarte Pacheco. Exatamente, faz parte dos arquivos da Rádio Pública. Vamos então ouvir. Passada com larga visão do profundo sentido do seu significado evocador de 8 séculos de história pátria, entre o Tejo, cujas águas murmuram ainda os feitos dos descobrimentos, e os Jerónimos, cujas pedras manterão eternamente viva nos portugueses a recordação da nossa epopeia. A exposição do mundo português impõe-se por uma perfeita unidade arquitetural, pureza e elegância de linhas e uma expressão de grandeza impressionante. A realização representa um esforço gigantesco que só um fortíssimo entusiasmo criador tornou possível erguer em escassos 12 meses. Em 1940 celebravam-se os centenários da fundação e da restauração da nacionalidade. Em junho era inaugurada a Exposição do Mundo Português, em Belém. Cotinelli Telmo coordenou os trabalhos de 12 arquitetos, de mais de 40 pintores e centenas de operários. Estamos a ouvir Duarte Pacheco no discurso de inauguração. Um dos poucos sons do Ministro das Obras Públicas e Comunicações, guardados no arquivo da Rádio Pública. O quadro que os vossos olhos embevecidos vão, dentre momentos, contemplar, pode parecer um milagre, e é, sem dúvida, um êxito fulgurante. Penso que os admiráveis resultados obtidos nos permitem afirmar com orgulho a capacidade realizadora de Portugal. A arquitetura e a engenharia portuguesas mostram inspiração e valor reais, e engenho e espírito de organização seguros. A escultura, a pintura, a decoração marcam progressos sérios e, aqui e além, notáveis produções. Eu estou-me a rir por causa do tom, não é? Do tom de voz, que era um homem superior, inteligentíssimo, é um dos casos mais flagrantes. Aliás, mas nesta época era muito o estilo de era muito que se fazia, era assim, não era? Solene, não é? Isto é um discurso, não é? Isto é um discurso. Também é um discurso. Não, mas, e era a ideia de projetar a voz e dar um gravitas. Exatamente. Era tudo muito solene e tudo muito sério. Hoje em dia é quase o contrário. Hoje em dia procura-se o contrário, exatamente. Procura-se a não solenidade. Sim, mas a rádio é a vida, e portanto a rádio imita a vida e portanto a vida vai mudando, não é? Claro. E nós também falamos hoje de uma maneira diferente do que se falava naquela altura. Sim, aquela altura. Aliás, hoje até, hoje é o contrário, quer dizer, naquela altura era um exagero de formas, de respeito, não sei o quê. Hoje é uma bandalheira completa. Sim, hoje tratas toda a gente por tu e tal. Eu, graças a Deus, quando me tratam por tu, quem não calha, trato-os mal, pá, portanto. mas além do por tu, é o Sr. Jaime, que é uma coisa. Ou você, que também é uma doença, pá. Sr. Jaime. Sr. Jaime. Vocês também devem ser tratados assim, quer dizer, sim. Não é o Sr. Jaime? Ó dona. Pois a Maria Flor é dona, pois, exatamente. É uma coisa, pá, horrível mesmo. E continuamos nesta ideia, ideia política da utilização da rádio. Exatamente, eu acho que de facto era um grande meio, até aparecer. Bom, atenção, concorre com o cinema. O cinema também... Exato, as atualidades, não é? Aliás, as atualidades no cinema são uma arma política. Eu lembro-me também, lá está, voltou aos anos 50, talvez as primeiras coisas de política que eu me lembro de ver no cinema é os relatos, portanto a guerra acabou em 53, da Guerra da Coreia, no cinema nas atualidades.
Claro, relatos bastante anticomunistas e mostrando as atrocidades dos coreanos do Norte e não sei o quê. Mas lembra-me, por exemplo, das atualidades. Olha, um locutor importantíssimo das atualidades e que está ligadíssimo a todo esse período era o Fernando Peça. Sim. Que, aliás, eu tenho a ideia que é a primeira voz da emissora nacional, não é? Tinha uma voz, enfim, também solene e tonitruante, e aquele género, à sombra da velha fortaleza, podemos ainda ouvir os canhões do Albuquerque e de Almeida. Tinha também era muito este relato. E havia depois também as atualidades espanholas, Nodo, que passavam também que eram sempre os coisas de atualidades espanholas. O Generalíssimo Franco visitou a Feira de Sevilha, não, aparecia tudo, a Feira de Sevilha, tudo muito mexido, e as atualidades francesas também. O David Ferreira mandou-me no outro dia um anúncio da Cinemateca que passou uns filmes coordenados pelo Frank Capra durante a Segunda Guerra Mundial, portanto em 42, sim. De propaganda anti-nazi e em que o Stalin e os russos aparecem como grandes heróis e que tudo aquilo parece uma maravilha, a aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética contra o... E os filmes, aliás, eu depois acabei por ver um dos filmes desses na internet. É um filme até... São ótimos, a coisa que não sei que é para Moscovo, que é um filme, aliás, que até foi muito criticado nos Estados Unidos pelas pessoas, pelos conservadores. Há vários registros nessa altura a criticar esses filmes, dizendo, sim, percebe-se que, pronto, somos aliados, mas isso não se pode estar a fazer propaganda do Stalin e não sei o quê. Aliás, uma coisa que é relevante aqui é que, de facto, no século XX, os políticos de todas as tendências acompanharam sempre as inovações tecnológicas. O Lenin gravou discos com discurso e com declarações de propaganda, não é? Para propaganda disso. Portanto, logo na Revolução Bolchevique. Depois apareceu a rádio e todos os... Mussolini, por exemplo, usa imensa... E depois tem uma coisa no cinema que ele chama-lhe l'occhio del regime. E, portanto, é ele, aliás, que cria o Festival de Veneza. Sim. O olho do regime. Isto sem para falar antes sem falar, claro, do que era feito anteriormente, já até em séculos anteriores, na imprensa, não é? Que desde a imprensa é outra coisa. Mas depois tivemos a televisão, a mesma coisa. Os políticos vão logo, todos os regimes democráticos... Há uma rapidez. Rapidamente tomam conta daquilo. Exatamente. E agora a internet e as redes sociais. Portanto, a internet é uma avidez. A inteligência artificial e tudo isso que permite fazer coisas extraordinárias, não é? E, portanto, tudo isso é um clássico, de facto, e a política está sempre em cima destes meios de comunicação na sua luta, não é? Pois é. Aliás, grande parte daquilo que vemos hoje em dia, quando se fala da Rússia que sabotou não sei que eleições, ou os russos a queixarem-se que os americanos meteram não sei o quê na cibersegurança deles, tem tudo a ver com esta propaganda. No fundo, é a mesma base de atitude política em relação aos meios de comunicação social. E, portanto, há sempre uma pressão de controlo ou de manipulação ou até de comunicação simples, sem qualquer manipulação, por parte do poder político em relação a estes meios que chegam às pessoas e que as pessoas consomem, não é? É muito importante, aliás, a parte depois recreativa associada a isto. Na rádio, digamos, é um bom exemplo porque a música é fundamental. Por um lado, a rádio promove a música, juntamente com o disco, no princípio do século XX, não é? Profissionaliza a música. Em Portugal, o fado é totalmente promovido de uma forma exponencial, que não se conseguia antes através dos teatros, que era onde o fado, tirando os bairros onde era cantado, tinha alguma expressão pública para além dos bairros de Lisboa onde era cantado. É a gravação precisamente das peças de teatro de revista onde havia fados, as gravações em discos começam a popularizar alguns artistas. Depois, a própria emissora nacional, quando abre, cria um centro de formação de artistas para poder ter música, até porque não havia discos. No início, nestas primeiras emissões que fazem estes 100 anos da rádio,
eram grafenolas com o Exatamente. microfone apontado para a grafenola e que estava à manivela para passar um disco de 78 rotações, mais ou menos 78 rotações, pois a manivela também não era muito, Não era muito fiável, não é? Exatamente. E portanto eram coisas verdadeiramente heroicas, não é? A forma como se conseguia transmitir o som. Mas a promoção que isto fez da música e dos artistas criou uma profissão, não é? E por outro lado, criou a atração suficiente para as pessoas estarem agarradas à rádio e para o poder político depois, nos seus espaços, poder transmitir a sua mensagem. E Pedro, e é por isso que nós vamos fechar precisamente com o fado. Sim, portanto, já explicámos aqui que que estamos a dar como 100 anos de primeiras emissões regulares a data de 1 de março de 1925, que depois foram interrompidas em maio por ordem do Governo, mas no regresso, a 25 de outubro, a estação então com o indicativo CT1AA, Estação de Rádio de Lisboa, reabriu as suas emissões e a primeira artista que convidou foi uma senhora que se chamava, que tinha um apelido de Santa do Fado, porque cantava sempre com as mãos juntas, como se estivesse a rezar, a Ercília Costa, que veio a ser uma figura importantíssima na história do fado e que temos aqui que eu trago aqui numa recuperação que a editora Tradição fez das gravações iniciais dela. Vamos ouvir o Fado do Passado, onde ela fala precisamente das origens do fado e faz homenagens a cantoras de fado. A Severa, a Meretriz, que se tornou vedeta do fado e que é considerada a fundadora do fado, entre aspas, é claro. A Maria Cesária, a Maria Vitória, a Ercília Costa canta de uma forma muito parecida com a Maria Vitória. E isto é engraçado porque, no fundo, são as rainhas sucessivas do fado, sendo que uma delas é a Ercília Costa, que se estreia na rádio e estreia a rádio em Portugal e ela própria apadrinhou ao elogiar publicamente a definitiva rainha do fado, a Amália Rodrigues, quando a Amália estava no início da sua carreira. E então é com o Fado do Passado, de Ercília Costa, que encerramos esta sessão dos Radicais. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco e os Radicais Livres, Pedro Tadeu e Jaime Nogueira Pinto com Maria Flor Pedroso, voltam para a semana. Então até lá, tenha uma boa semana. Cantado pela Cesária, é filho de Portugal e tem gravado na história. É filho de Portugal e tem gravado na história. A fadista divinal que foi Maria
Maria Vitória, a fadista divinal, que foi Maria Vitória.